Olá a todos vocês. Bom, gente, o vídeo que você virá a seguir faz parte do curso de Teologia. Será momentos que você virá do curso de Teologia online, tá? Então seja meu aluno. Aqui na descrição do vídeo tem um contato para você ser meu aluno hoje e participar de todas essas aulas de transmissão ao vivo. Muito obrigado. Vamos tratar lá Paulo e a Trindade. Vou ler o comentário de ontem, que eu estava conversando com os senhores, e é o seguinte: se existisse uma trindade para Paulo, olha uma questão que eu estou colocando. Se existisse uma trindade, vamos lá. Se existisse, o que é um C? Alguém lembra o que é um C? O que é um C, senhores? Condição, né? É uma conjunção coordenativa, o quê? Condicional. Tem gente que fala si. O que é o si? O que é o si? E, professor, o se também ele pode ser uma explicação, né? Se... Não. Se e si. O que é o se e o que é o si? O que é o si? Se é subornativa. Não. Si. Subordinada. Não. Pronome do caso, oblíquo. Se, si, consigo. Se. Agora, o se é uma conjunção coordenativa condicional. Se você for, eu irei. Ok? Apenas uma conjunção. Beleza. Então, se Paulo... Gente, assim, eu não vou comentar sobre a questão de Paulo, de vida, agora que não é o momento, tá? Mas quando eu coloco dessa forma que eu faço a leitura, eu estou colocando na condição da existência dele, do escritor das cartas, tá bom? Só por uma questão de aprendizado, tá? Agora, se ele existiu, esse era o nome dele, ele escreveu as cartas, igual eu falei ontem, né? Aí já é uma outra história, quando nós chegamos nessa disciplina para estudar as cartas, né? Que diz ser atribuídas a ele, aí nós vamos estudar aquela questão que eu coloquei para vocês ontem da verdade central, do estilo literário do escritor, do seu vício de linguagem, porque quem escreve com intuito, tem os seus modismos, tem os seus costumes, tem o seu vício de linguagem, tá? Tem todas essas questões da linguística, tá bom? Então, se Paulo acreditasse na Trindade, com certeza ele, que supostamente escreveu a maior parte dos fundamentos teológicos da igreja primitiva, teria compreendido e ensinado esse conceito. No entanto, não se encontra tal ensinamento em seus escritos. Olha só o problema agora. A Trindade e Paulo. Vamos lá. Se Paulo tivesse o conceito de Trindade, teria exposto. Ele expôs? Não expôs. Além disso, o padrão de Paulo, em suas saudações, de forma consistente, menciona quem? Em suas saudações, as provas que ele não tinha sobre a Trindade. Se encontra onde? Em suas saudações. Nas saudações, o Paulo coloca quem? Quem Paulo coloca? Aqui, ó. Tá aí. Apenas isso ele coloca. E isso é uma coisa muito comum para ele. Ele coloca apenas quem? Deus e Jesus. Uma das saudações dele, um exemplo que nós temos, livro de Romanos, capítulo 1, versículo 7, que diz assim, ó: graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Cadê o Espírito Santo aí? Aí o que acontece? Quando chega nas suas cartas, nós não encontraremos essa trindade para ele. Não existe. Essa trindade não existe para ele. Por isso que eu estou perguntando. É um homem que teve muita experiência sobrenatural, fala sobre muita argumentação sobre mundos espirituais, sobre guerra espiritual, só que em nenhum momento ele vai explicitar uma questão de uma
Trindade. Em nenhum momento de suas saudações, que nós temos várias, como falei de Romanos 1:7, aí nós temos 1 Coríntios 1:3, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, de Senhor Jesus Cristo, é um padrão que ele segue. 2 Coríntios 1:2, todas as cartas dele. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Gálatas 1:3, graça e paz da parte do nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. Efésios, graça e paz, Efésios 1:2, tá? Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. Filipenses 1:2, a mesma coisa. Colossenses, a mesma coisa. Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses. Aí Timóteo muda um pouco. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Aí, 2 Timóteo, a mesma coisa, graça e misericórdia. Tito, graça e misericórdia. Filemão, graça e paz da parte de Deus. Ou seja, agora eu faço um comentário. O Espírito Santo é sempre deixado de fora dessas saudações. Uma inacreditável e supervisão inexplicável. Se o Espírito era, de fato, uma pessoa, preste bem atenção agora. Eu coloquei aqui agora para Paulo, o Espírito Santo como o quê? Uma pessoa. Porque se nas saudações, Paulo coloca que nas saudações, ele faz as suas saudações porque ele tem Deus e Jesus. Deixa eu habilitar esse aluno. Deus e Jesus como pessoa. Tá? Por isso que ele traz isso. Continuo o raciocínio aqui. Como pessoa. Ou entidade coigual com Deus e Pai de Cristo. Isso é ainda mais surpreendente quando se considera que as congregações a que Paulo escreveu tinham muitos membros o quê? Os membros das igrejas de Paulo, eles eram o quê? Judeus. A maioria da parte era o quê? Gentios. E quem é que acreditava muito mais na superstição? Superstição. Eram judeus ou eram gentios? Quem mais acreditava no sobrenatural? Judeus ou gentios? Quem é que acreditava mais em deuses? Judeus ou gentios? Gentios. Gente, não esquece de fechar o microfone se não for falar, tá? Ao entrar na sala. Senão vai dar aqui retorno aqui para mim, por favor. Obrigado. Professor, se fosse uma doutrina, então, ele teria que ter tido influência. Se fosse uma doutrina dos apóstolos, a Trindade. O Paulo teria que ter uma influência disso. E ele não mostra isso, né? Aqui, 1 Coríntios 13:13. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos vós. Vamos lá. Leitura, senhores. Vou compartilhar com os senhores aí a leitura do esboço, para os senhores entenderem o raciocínio, depois eu vou para a lousa, tá? Vamos lá. Tela inteira, compartilhar. Na hora que compartilhar, os senhores me avisem, tá bom? Compartilhou? Ok, tudo certo, professor. Beleza. Deixa eu aumentar um pouquinho para facilitar para a visão dos senhores aí também. Pronto. Como em todas as outras epístolas do Corpus Paulino, esta carta termina com um começo de carência e bênção com recares. E composto por 3 itens: desejo, fonte divina e os destinatários. Mas nas outras cartas, a bênção consiste simplesmente no desejo de que a graça de Cristo deve estar com os destinatários. Aqui a bênção é expandida com referência ao amor de Deus e da coinonia do Espírito Santo. Isso pode parecer uma forma trinitária. Entretanto, trata-se de um quê? De um rapax legomena. O que é um rapax legomena? Alguém sabe? Que é uma o quê? Uma só atestação. Atestação na literatura paulina. A questão de saber é se a expressão não seria pós-paulina em sua origem, pois Paulo nunca tratou dessa expressão em nenhum outro lugar. O principal ponto de discussão no presente título é em termos gramaticais, ou seja, a questão gramatical é a análise da força dos genitivos dos nomes. A primeira fase você tem a graça do Senhor. Esse do Senhor é um genitivo. Exemplo, tu, Kyrio, Iesu, Cristo. Tudo genitivo. Então, a terminação genitivo, dimensão do genitivo, o artigo no genitivo. É claramente subjetivo e expressa a origem da graça. Paulo ora para que Cristo conceda sobre os coríntios a bênção do favor gracioso. Da mesma forma, na segunda frase, o amor de Deus, também genitivo. Genitivo é subjetivo.
Ou seja, denota o amor de Deus para com o homem, em vez do amor do homem para com Deus. Esse é o sentido mais naturalmente do contexto de uma bênção. A terceira frase, koinonia tu agio pneumatus, também genitivo, é ambígua. O genitivo subjetivo indica origem. Isso significa que koinonia é a comunidade cristã engendrada pela ação do Espírito. Ou o genitivo é objetivo. Nesse caso, koinonia se refere à participação dos fiéis no poder do Espírito. O que está em vista é a relação dos crentes uns com os outros. Realmente a bênção se refere à Trindade? Não, pois nada é dito ou implícito sobre o relacionamento mútuo das entidades entre o Pai, Filho e Espírito Santo. Note que Paulo escreve que a comunhão é do Espírito Santo e não com o Espírito Santo. Ok? Então, se houvesse uma passagem a falar sobre isso, seria justamente essa questão. Mas não é o que nós temos. Ficou claro aí para os senhores? Alguma pergunta? Nesse texto aí, não. Bom, gente, então, a Trindade existe para Paulo? Olá a todos vocês. Bom, gente, eu aqui pedir a gentileza para que você não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal. Acione o sininho para você receber as devidas notificações. E você também pode obter mais conteúdo, mais informações de alguns vídeos lá no meu site, no www.professorflaviosabino.com.br, tá certo? Até a próxima, sucesso e tchau, tchau!